Agora, aqui na nossa programação, nós temos uma mesa de debates. Utopias sonhadas, distopias anunciadas. A ficcionalização dos corpos utópicos e distópicos, com a Fabiana Gomes de Assis e a Ildney Cavalcante. E sobre as pesquisadoras, elas vão desenvolver a questão da ficcionalização dos corpos utópicos e distópicos, baseadas na participação que ambas tiveram no livro Utopias Sonhadas, Distopias Anunciadas. A Fabiana Gomes de Assis é doutora em Estudos Literários pela UFAL e a Ildney Cavalcante é professora e pesquisadora do PPGLL, também na UFAL. Ela é coordenadora do grupo Literatura e Utopia e atua nas áreas de crítica feminista, estudos de gênero e estudos queer. Muito bem-vindas, meninas. Eu gostaria de, então, começar, já apresentei, mas dando um espaço para que vocês também se apresentem e façam a autodescrição. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que tá sendo um evento lindo. Tenho acompanhado algumas mesas de debate, algumas conferências e a organização do programa, do evento está de parabéns, né? Está realmente lindo, bem organizado. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Ildney? Oi, boa tarde a todas, todos, todes. O meu nome é Ildney Cavalcante, eu sou, como já foi dito, né, professora lá da pós-graduação na UFAL, pós-graduação em Letras. E eu sou uma mulher branca de 57 anos, tenho cabelos encaracolados, ficando grisalhos. Estou no meu ambiente de estudo, em casa. Atrás de mim tem uma parede rosa, vocês podem ver alguns livros meus, né, CDs. Eu sou uma pessoa nostálgica, guardo meus CDs e meus vinis. Ouço também. E uma almofada que eu adoro, que tem a palavra hope, esperança, né? Queria também parabenizar a vocês por essa feira que está sendo tão linda e tão diversa, e queria com mais veemência, sim, não é, parabenizar pelo tema. Eu vi a cerimônia de abertura, tenho acompanhado na medida do possível, e uma coisa que foi dita lá na cerimônia de abertura é que o tema escolheu a feira, e eu concordo muito com vocês, assim, a urgência de a gente falar sobre as utopias e as distopias é incontestável, e a gente pretende, não é, com esse bate-papo, contribuir com os nossos pensamentos e pesquisas sobre essa ideia, né, de utopia e de distopia. Não sei se Fabiana vai descrever, acho que ela esqueceu, não é, a autodescrição. Isso mesmo, Ildney. Bom, eu sou uma mulher, né, branca, estou vestindo uma camisa listrada colorida. No fundo, nós temos uma parede creme e um quadrinho, né? Estou usando óculos redondos também. E só para reforçar um pouquinho o que o Ildney também falou, né? É importante que a gente fale sobre utopia, que a gente pense utopia a partir de uma perspectiva crítica, né? Não como o que a gente vê geralmente sendo veiculado. Mas isso é muito utópico, de uma forma negativa. Na verdade, a gente pensa utopia a partir dessa perspectiva concretizável, né? Então, é mais ou menos por esse caminho aí.
Que bacana, obrigada, meninas. O pessoal me avisou por aqui que vocês estão com um roteiro de perguntas entre vocês, né? Se vocês quiserem seguir. Aqui eu tenho algumas também, então a gente vai preenchendo. E nós temos a nossa plateia virtual, que também pode enviar perguntas. Então, conforme a gente for batendo um papo, aí todo mundo dando um tchauzinho. Conforme a gente for batendo um papo aqui, vão aparecendo as perguntas para mim e eu encaminho para vocês. Mas eu acho que, para começar, para a gente introduzir o assunto, acho que seria legal vocês comentarem um pouco sobre o livro, né? Falar um pouco sobre como foi essa produção, de onde surgiu essa ideia, essas inquietações que esse livro traz, né? Essa coletânea de várias pessoas, vários pensamentos e várias falas. Se eu puder, então, falar um pouquinho sobre isso. O livro nasce, não é, de uma iniciativa que o nosso grupo tem tido desde que ele nasceu, assim. O grupo tem 20 anos. Desde que o grupo nasceu, a gente tem tido uma preocupação muito especial com questões que dizem respeito a feminismo e gênero, tá? Porque a gente acompanha na literatura de autoria feminina e que permite olhares feministas, a gente acompanha essa insatisfação com o status quo, com a nossa realidade vivida e projeções de lugares alternativos, que é um tópico assim fascinante. E eu venho estudando isso há um tempo. Eu queria mostrar para vocês bem rapidamente que antes desse livro a gente publicou este aqui. Não dá para ver direitinho, mas o título é Mundos Gendrados Alternativamente, Ficção Científica, Utopia e Distopia, que traz uma coletânea também de estudos sobre essa temática, e é anterior, não é, ao Utopias Sonhadas, Distopias Anunciadas, que é de 2019. Esse livro nasceu de uma interação de pesquisa com a professora Luciana Deplanier, da Federal da Paraíba, que é também uma pesquisadora nessa área. Eu e ela somos de um GT na ANPOL, né, Associação de Pesquisa em Letras e Linguística, que se debruça sobre questões que envolvem gênero, feminismo e literatura. Então, nós nos encontramos, não é assim, pelo interesse de pesquisa, e surgiu um edital na Federal da Paraíba, onde ela está, né, lotada, surgiu um edital que possibilitava que a gente submetesse trabalhos. E assim aconteceu esse livro. Assim, nós vivemos, como todas sabem, nós vivemos uma situação dificílima em termos de financiamento, de apoio para pesquisa, e a gente agradece muito a Federal da Paraíba por ter aberto esse canal para que a gente publicasse, fizesse veicular esses textos que estudam, se debruçam sobre obras que a gente organizou em 3 blocos, tá? Então, a gente tem, assim, uma parte que a gente chama de corpus com o tópico. Nesse bloco do livro, a gente olha mais especificamente para o tipo de literatura que se apresenta, que se configura, não é? Como utópica ou distópica. A gente tem uma outra seção chamada corpus com O, utópicos e distópicos, e é sobre esses corpos que a nossa conversa de hoje, não é, vai se debruçar, que trata das metáforas de corporalidades diferentes, né, de corpos diferenciados, que vêm sendo figuradas através de ficções e que a gente acredita, não é, que tem um potencial muito forte de crítica ao presente e de prospecção para situações futuras que sejam mais interessantes. E, por último, a última seção do livro se debruça sobre o que a gente chamou de corpos utópicos ou distópicos em outro corpus, ou seja, em obras literárias que não se associam diretamente ao utopismo literário, ao distopismo literário, mas que não deixam de projetar utopicamente possibilidades melhores e mais bacanas de sermos e estarmos nesse mundo.
tá? Então, grosso modo, são ensaios organizados em 3 blocos. Agradeço de forma muito especial à Federal da Paraíba pela abertura do espaço, não é, para esse trabalho conjunto. E queria chamar a atenção para o fato de que o livro está disponível em PDF lá no site da UFPB. Então, quem tiver interesse, entra na editora, né, editora da UFPB, e faz a busca pelo PDF gratuito. Se alguém se interessar em comprar, visita o nosso grupo de pesquisa, que é Literatura e Utopia, tudo juntinho.net. Que bacana. E, na verdade, só de jogar o nome lá, a gente já encontra. Eu encontrei muito fácil, foi super simples achar o PDF do livro de vocês. E aí, eu queria, então, convidá-las para falar um pouco, assim, sobre essas utopias e essas distopias escritas ao longo da história, né? E sobre o papel da mulher na atualidade, né? Onde essas utopias e essas distopias, elas nos influenciam. Eu penso que revisitar essas metáforas e fazer circular essas metáforas tem um papel preponderante, fundamental no que nós somos, no desenho das nossas identidades e na crítica, como eu falei, a determinados modelos sociais heteronormativos, eu acho que a gente deveria dizer cis-heteronormativos, que cerceiam as possibilidades do corpo e que o fazem de forma muito agressiva, muito violenta, não é? A gente vive num país misógino, não é preciso que a gente vá muito longe para entender a necessidade que é repensar os corpos, os nossos corpos, né, de maiorias minorizadas, que é o que nós somos, não é? Quando a gente junta a comunidade de mulheres, a comunidade LGBTQI+, né, nós somos uma maioria, isso é incontestável, mas os corpos das mulheres e os corpos LGBTQI+, têm sido corpos suprimidos, historicamente falando. Aí, só para dar uma ilustrada nisso, eu vou mostrar esse livro aqui, A Cidade das Damas, que é um texto escrito em 1405. E a gente tem nesse livro, que foi traduzido pela Luciana Deplanner, a colega com quem a gente organizou, né, o Utopias Sonhadas. Este livro, ele é uma alegoria medieval, né? E nessa alegoria, a protagonista, Christine de Pizan, uma Christine ficcionalizada, né? Christine também é a autora do livro. Ela inicia a sua fala de construção da Cidade das Damas, ela inicia a sua fala lamentando o fato de Deus. A obra é bastante influenciada por questões religiosas, a gente tem que lembrar que é um livro da Idade Média, não é? E que o uso também da religiosidade é estratégico para que ela pudesse circular na época, né? Então, a voz narrativa construída ali é uma voz que lamenta o fato de Deus tê-la posto naquele corpo. É fortíssimo isso quando a gente pensa que é um texto escrito na Idade Média, né? Então, a gente tem, a partir daí, a partir da Cidade das Damas, que essa obra que a gente entende como pioneira do utopismo feminista, apesar, é claro, de a palavra feminismo não ter nem sido inventada ainda, a Utopia de Thomas More nem tinha sido publicada ainda, né? Mas a gente tem uma proto-utopia que é proto-feminista, que já está questionando o fato de aquele ambiente intelectual onde vivia Christine era misógino e, por conta disso, Christine, enquanto corpo feminino, sofria, não é,
do cerceamento e das limitações de viver nesse corpo. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para apontar que a insatisfação com as formas pelas quais as corporalidades têm existido através dos séculos, né? Ela é registrada há muito tempo. E as outras ficções que se seguiram, né, que seguiram a obra A Cidade das Damas, são ficções que também exploram metáforas de forma bastante interessante. No caso da Cidade das Damas, a imagem positiva e utópica é exatamente a construção de uma cidade habitada por mulheres. Então, a gente também está diante de um detalhe das utopias gendradas, né, que é o separatismo. É um motivo literário, é um tipo de imagem recorrente, essa da criação de um corpo social composto e liderado por mulheres. E aí, essa ideia, né, do separatismo é apenas uma das possibilidades com que a gente pensa a reinvenção dos corpos nessas ficções. E aí eu acho que nessa conversa a gente vai enfocar mais um ponto, não é, que tem a ver com o nosso trabalho no livro e que tem a ver também com a pesquisa de doutoramento que Fabiana desenvolveu durante 4 anos. Essa pesquisa de Fabiana tem um destaque lá no grupo, porque é a primeira pesquisa que vai tratar, para além de gênero, questões queer, tá? Então ela inovou nesse aspecto. E aí eu vou passar a voz para ela falar um pouco do que a levou, né, para essa rota das queertopias, que são uma rota que a gente tem seguido até hoje e vai continuar seguindo, porque ela é muito promissora. Isso, Ildinei. E assim, só para falar um pouquinho antes do meu trabalho de doutoramento, na verdade, queria também falar sobre uma obra que eu analisei ainda no mestrado. Você estava falando aí dessa obra de 1400, né, século XV aí, e eu lembrei muito de Orlando, né, que é Orlando Biography, que é uma obra muito depois, né, de 1928, da Virginia Woolf, e que não é uma ficção especulativa e tudo mais, mas que eu também não trabalhei a partir da perspectiva utópica nesse tempo, né? Na verdade, eu analisei como o vestuário, né, enquanto elemento narrativo, construía ou, na verdade, desfazia as dicotomias de gênero. E aí, se a gente pensar hoje, né, a partir da perspectiva utópica agora, a gente pode perceber que o Woolf talvez tenha antecipado, né, certa consciência utópica, porque, vê bem, Orlando é um personagem que vive por 300 anos, então, assim, ele perpassa, inclusive, o século XVI, XVII, XVIII, XIX também, e acredito que em todos esses momentos, em todas essas épocas, Orlando, que aí, né, o nome permanece intacto, embora seu gênero não, né? O modo como Orlando é construído na trama evidencia uma subjetividade sempre em reconstrução e sempre em devir, além de estar sempre em questionamento com os códigos normativos de determinadas épocas, no caso não só da época de publicação do livro, né, como das épocas ficcionais aí que o romance perpassa. Então, assim, também é uma obra aí do século XX que a gente pode, que não é uma ficção científica, especulativa, mas que nos permite entrever uma subjetividade futura, possível, desfeita, né, em relação ao gênero identitário. E aí, no doutorado, eu caminhei um pouquinho mais e não trouxe, na verdade, para a minha pesquisa
outras obras, né, narrativas contemporâneas, não só da literatura, como também narrativas fílmicas e tal, para analisar como os corpos eles estavam cada vez mais desfeitos, né? E como, na verdade, essas narrativas, embora não fossem ficções científicas, elas nos possibilitavam ver subjetividades outras, né? Que na verdade são muitas vezes excluídas do campo da política, vamos dizer assim. E nesse período, né, nesse momento do doutorado, eu me debrucei, parti, na verdade, das reflexões de Bloch, né, que é um filósofo alemão, que justamente pesquisou, desenvolveu um trabalho sobre o princípio esperança. Eu lembrei da sua almofadinha aí, né, e essa noção de esperança não como algo ilusório, necessariamente. E ele fala muito de sonho, né? E é muito interessante eu trazer isso aqui por causa até do título dessa mesa, porque Bloch tem uma noção de sonho diurno. E aí em seu livro ele faz justamente esse comparativo entre o sonho noturno, que na verdade é um sonho bastante retomado pela psicanálise, né? Esse sonho noturno que traz à tona o recalcado e tudo mais. E, na verdade, ele se debruça sobre os sonhos diurnos, né? Que, na verdade, são sonhos que não pedem interpretação, né? A partir da perspectiva psicanalista, e são sonhos que demandam interpretação, mas sim que na verdade, nos proporciona elaboração, e diria até reelaboração. Então, assim, pensar o sonho a partir de uma perspectiva concretizável. E tem um trechinho do livro dele que eu gosto muito, que ele diz assim: os sonhos não param de se infiltrar nas lacunas. Eu acho essa imagem linda, na verdade, porque se você pensar nas lacunas, e a gente pode pensar nas lacunas do nosso status quo, né? E como esses sonhos que são projetados como desejos vamos usar o clichê, do desejo de um mundo melhor, né? Como esses sonhos, eles se infiltram nessas lacunas, como eles fazem ruir certas lacunas de um modo que talvez seja possível, né? E seja talvez democraticamente viável, né? Já que a gente vive num tempo como esse, que é distopia pura. Então, eu acho interessante pensar a partir do ponto de vista blochiano. E tem dois trabalhos que também partiram das perspectivas de Bloch, que um deles é esse aqui, da Angela Jones, Utopia, A Critical Inquiry into Queer Utopias. Né? Esse livro daqui, ele faz uma conexão entre estudos críticos da utopia e estudos queer. E resgata também um outro trabalho, que aqui eu não tenho aqui para mostrar, o Dinei tem, que é o trabalho do Munhoz, né? Cruising Utopia, The Then and There of Queer Futurity. Então, assim, esse livro daí, ele é fabuloso, no sentido de que ele pensa o que ele vai dizer queerness, né? Que talvez a gente possa traduzir como a condição queer, como sendo um modo de pensar, né, de pensar sobre o humano a partir de um ponto de vista quebradiço, né, de modo a quebrar realmente todo o entendimento ossificado do humano que a gente conhece. E aí é muito interessante essa perspectiva também. E aí eu dialogo muito com esses dois trabalhos, no sentido de pensar este ser humano outro, né? E dar lugar a outras subjetividades possíveis. E aí eu me debrucei bastante sobre outras obras que, na verdade, uma delas, sim, é uma ficção especulativa, né? Que é a The Stone God, da Jeanette Winterson. Inclusive, no livro Utopias Sonhadas, Distopias Anunciadas, nós temos um trabalho sobre esse livro, né?
mas na minha tese eu falo sobre outras obras. Uma delas também é o Acentos e Afagos, do João Gilberto Noll, que na verdade não é uma ficção especulativa, mas ali nós temos uma personagem, uma corporalidade totalmente desfeita. É isto, acredito que por... Se eu pudesse complementar uma coisa que eu falei antes... Com certeza, fica à vontade. A gente estava falando de, assim, esse livro ter uma publicação irmã, não é, que é anterior. Mas uma coisa que eu esqueci de comentar é que aqui no Brasil, algumas mulheres pesquisadoras têm trabalhado na área de utopias, distopias, feminismo, gênero e queer. E eu acho que a primeira publicação que aconteceu no Brasil nesse viés é este livro chamado Feminist Literary Utopias. Ele é de 98, da professora Susana Funk, aposentada da Federal de Santa Catarina, e minha orientadora de mestrado. Então, se a história da Fabiana começou com o Orlando, da Virginia Woolf, esse texto maravilhoso em se tratando de fluidez de gênero, né? Um texto lindíssimo. A minha história com as leituras das utopias e distopias feministas começou com um romance de uma autora norte-americana, não está ainda, ele está traduzido, mas a tradução ainda não foi publicada. É um livro de 76, chamado Woman on the Edge of Time, A Mulher no Limiar do Tempo. É um texto de ficção científica, da Marge Pierce. Nesse texto, a gente tem a função do sonho, ou seria a alucinação, ou seria uma viagem que ela efetivamente faz, né? Mas a personagem, ela é uma ticana, pobre, em Nova York, hospitalizada, sem seu consentimento, não é? Então ela sofre as várias opressões de forma assim bastante interseccional mesmo. É gênero, classe, raça, é tudo junto, não é? Que aflige o corpo dessa mulher, que termina encarcerada no manicômio. E lá ela tem visões sobre o futuro. E essas visões, esse romance não resolve se efetivamente aconteceram, a gente estaria no âmbito da ficção científica, ou se são um sonho da personagem, uma alucinação da personagem, né? Isso é a ideia de sonho, como a Fabi tão bem colocou, através do pensamento do Bloch. O sonho, a visão, o transe, sempre estão ali presentes de uma forma ou de outra nas ficções utópicas, né? E aí ela viaja para um futuro, e nesse futuro a gente tem acesso a uma vila norte-americana situada, não é, no século 22, se eu não me engano. E nessa vila a organização social é completamente outra. Então foi esse livro que envolve a quebra do conceito de maternidade conforme nós entendemos hoje, e aí a gente já está adentrando a questão dos corpos, não é? Esse mundo vislumbrado do futuro, ele é muito mais interessante, democrático, aberto, livre, alegre, ecológico do que o que nós temos. Como eu disse, ele está sendo traduzido, acho que muito em breve vai circular. E aí, um detalhe importante é dizer que, assim, esse foi o meu canal de entrada em relação às utopias e distopias feministas, o que me levou, não é, para o doutorado e depois para montar o grupo de pesquisa e isso tudo. Lá no começo, na orientação da professora Susana Funk, que já estudava utopias feministas, né? Então é importante que a gente teça essa história, porque ela tem um início, não é, que é anterior
ao grupo de pesquisa. Esse romance da Marthe Piercy, ele é considerado, né, ele é uma utopia clássica do feminismo no mundo anglófono, e a gente tem se debruçado mais sobre as utopias e distopias anglófonas. Isso é por um motivo bastante simples, assim. Eu sou do curso de letras inglês, e um outro detalhe é que esse tipo de ficção, ela é mais prolífica em língua inglesa. Não significa que a gente não tenha utopias e distopias em português, mas existe uma tradição, claro, lá desde Thomas More, né? A tradição é muito forte em países anglófonos, mais do que aqui no Brasil. Queria também complementar que numa das viagens ou alucinações feitas pela Connie, ela vai parar num futuro ruim, numa distopia, em que os corpos das mulheres são reduzidos à sua função de objeto sexual, né? Então, esse tipo de ficção que está sendo produzida dos anos 70 para cá, ela tende a ser mais ambígua e a misturar mais o senso de utopia e de distopia. As coisas não são tão duais como costumavam ser anteriormente. E um outro ponto interessante que eu acho que a gente deve refletir a respeito é que utopia e distopia têm nas suas raízes, nas suas etimologias, a palavra topos, né, do grego, que significa lugar, né, o topos, o não lugar, distopos, o mau lugar. E a questão do espaço é muito importante nessas narrativas. A gente vê isso desde a Cidade das Damas, é uma cidade. A gente vê isso na Ilha da Utopia, é uma ilha. Uma ilha. Né? Então, as espacialidades, elas são bastante importantes, mas a gente pode também entender utopia e distopia para além da questão da espacialidade, para além da questão do topos. E talvez a Fabi queira falar um pouco mais sobre isso, porque esse é o viés que ela utiliza na pesquisa. Ela vai além dos espaços, apesar de também tratar dos espaços, né? Aí talvez a Fabi queira falar um pouco mais disso. Sim. Eu não mencionei anteriormente, mas na minha tese de doutorado, eu analisei as queertopias, o que eu defini como queertopias, né? Que na verdade, para mim, essas queertopias é um dispositivo teórico, é um dispositivo político, artístico, também metodológico, né? Que nos permite reconfigurar o pensamento, esse pensamento straight, né? Só para fazer uma pequena referência a Wittig, no sentido de que a gente pense também corporalidades possivelmente não definíveis e que esteja tudo bem com isso, né? Porque a gente vive nessa caixinha do gênero binário, e aí quando a gente pensa na política, né? A gente tem visto por aí, né? Quem tem acesso às redes sociais e tudo mais, tem visto bastante confronto em relação a o que é desejável, né, enquanto gênero, e o que não é desejável, o que às vezes é posto para fora da ordem do simbólico, né, da linguagem, inclusive. E aí é até interessante, porque essa linguagem neutra que a gente tem visto, talvez esteja aí entre uma das queertopias, né? Na minha tese, eu dividi entre três eixos. O eixo dos espaços, o eixo dos corpos e o eixo das linguagens. Inclusive, o eixo das linguagens não foi possível fazer, vai ficar aí para um possível trabalho futuro, mas eu me debrucei sobre as espacialidades e corporalidades. E aí, falando um pouco sobre essas corporalidades, né? Porque para Foucault,
o corpo é esse grande embolei toda agora, fulcro utópico, né? Então, assim, para que eu pense utopia, eu preciso ser corpo. Então, numa das obras que eu analisei, que foi Acenos e Apagos, como eu falei anteriormente, que é do brasileiro João Gilberto Noll, é uma obra lá de 2007. Então, é uma personagem que narra, né, em primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, nós não temos muitas informações acerca dela. Então, é uma personagem que é movida pelo desejo. Apenas uma vez na narrativa, seu nome é pronunciado, né? Se chama João Imaculado. E aí esse nome é ele mesmo já uma ironia, porque João Imaculado é aquele que não tem máculas, né? Quase que é divino. E não é o caso dessa personagem. Então, essa personagem, ela passa a vida, né, nutrindo uma paixão por uma outra personagem de infância, um amigo de infância. E aí, após alguns acontecimentos, a personagem, o corpo dela, ela acaba se transformando inexplicavelmente. Mas não, essa personagem, ela não mudou. Ela não é uma personagem trans na trama. Ela muda apenas inexplicavelmente mesmo, né? Mas se encontra num entrelugar de gênero. Ela, em dado momento, não é nem o homem, João Imaculado, nem também uma mulher. Então, é uma personagem fluida nesse sentido. Só para ilustrar que pensar corporalidades cada vez mais desfeitas, né, em termos de gênero, é importante para que a gente possa inserir essas corporalidades que a ficção tão bem nos mostra nesses espaços, né, que a gente torne essas corporalidades legítimas para além da ficção. É isso. Gente, que legal. Vocês já anteciparam várias das minhas perguntas, tá maravilhoso. Então, a troca, assim, tá bem bacana. Uma coisa que eu queria trazer aqui, queria que vocês falassem um pouquinho, mais especificamente sobre o capítulo, é mesmo a escolha, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco por que a escolha dessa obra, The Stone Gods, para... então, toda a discussão e tudo que vocês desenvolveram aí. Se eu puder falar um pouco antes, eu acho que eu li esse romance antes da Fabi ler, né? Essa autora britânica chamada Jeanette Winterson é uma das mulheres escritoras mais fascinantes do século XXI. E os escritos dela sempre abordam questões desse excesso do qual a Fabi estava falando em relação a corpos que não pertencem. Então, é muito comum ver na ficção da Winterson corpos monstruosos, mulheres imensas, seres cuja a sexualidade é tão multifacetada que fica difícil, inclusive, de você achar uma linguagem para dizer esse corpo, né? E ela tem muitas obras nesse viés aí, da fantasia e da especulação sobre corpos diferentes. The Stone Gods, ele nos chega em 2007, ele é publicado em 2007, está traduzido, não é? Saiu pela Record em 2012, a tradução, como Os Deuses de Pedra. E quando eu li esse livro, eu fiquei achando que era, assim, a melhor distopia que eu havia lido do século XXI. Por que isso? Porque o livro é extremamente bem escrito, envolve várias camadas narrativas, que não vai dar tempo de a gente explorar aqui, porque são muitas, e faz uma brincadeira séria e de ficção científica
que envolve a história natural e a história colonizatória do nosso planeta Terra, que aparece como sendo Orbus na narrativa, e envolve também a descrição de Orbus é tenebrosa, tá? Vocês imaginem a Terra, conforme a gente conhece, daqui a uns 100 anos adiante, se seres humanos continuarem sem o senso ecológico que tem demonstrado até agora, né? Então, é uma terra devastada, é uma terra altamente distópica e com os dias contados, porque o planeta está devastado, certo? Nesse ambiente, surge uma protagonista muito interessante, chamada Billy, que é uma referência à literatura inglesa anterior. Aliás, esse livro é muito intertextual, sabe? Ele é rico nesse sentido também, ele é muito shakespeariano, ele é muito dramático. E, enfim, Billy faz uma referência ao Robinson Crusoe, que também tem o quê de colonização e exploração, né? Então, dialoga com Robinson Crusoe. E essa pessoa é uma mulher jornalista e técnica de um poder central que decide sobre a vida de toda a população, né? Ela rompe com o nexo ao conhecer uma ciborgue construída como sendo ciborgue de última geração, pensada para a exploração do universo, porque os seres humanos estão em busca de um novo lar, né? E esse novo lar não vai poder mais ser a Terra, porque a Terra chegou naquele ponto de não ter volta, ecologicamente falando. E a robô, que viaja em missão exploratória, né, volta numa nave com ótimas notícias de que foi encontrado um lugar perfeito, que parece muito com a Terra, e que se chama na narrativa de Planet Blue, o planeta azul. O planeta azul somos nós, só que o planeta azul somos nós no passado da história do planeta Terra, quando o planeta ainda não estava devastado e ainda era habitado por grandes monstros, né? Os nossos antepassados, aí os dinossauros. E aí a gente tem esse loop muito bem construído da ficção científica, né? E isso tudo numa narrativa especular, na qual nós estamos em Orbus, mas nós também nos reconhecemos no Planet Blue enquanto planeta Terra, né? Enquanto Terra. O que é que acontece? Porque a história é muito comprida, não vai dar tempo. Mas o que é que acontece? Essa ciborgue é entrevistada. Spike. Spike, né? o nome dela. Ela é entrevistada pela Billy e ela explica que foi lá, que está com as informações e vão fazer o download das informações dela. E depois disso ela vai ser desmontada, tá? O que assusta muito, eu também ficaria assustada, né, se eu soubesse que as informações seriam downloaded da minha cabeça e eu seria desmembrada e desmontada para futuros usos. E as duas entram, a partir dessa entrevista, numa narrativa de fuga. Fuga do sistema, porque as duas estão inconformadas. E é a partir dessa inconformação com o sistema, não é? Que a gente tem o plano utópico da obra. Quer dizer, elas vão fugir, mas fugir para onde? Onde elas vão conseguir sobreviver, né? Uma humana que a gente pode dizer que ela é pós-humana, porque ela está completa, o corpo dela já foi invadido pela tecnologia da época. Ela é uma humana resistente. Ela não quer que o corpo seja invadido pela tecnologia, mas ela não tem saída, né?
E Fabiana tá aí doida para falar, eu vou passar para ela. Só um parênteses, na verdade, que Billy e Spike, né, acabam tendo uma conexão amorosa, né? Só que é importante falar que em Orbus isso não é aceito. A relação entre humanos, vou colocar as aspas aqui, porque são humanos já modificados, né? E ciborgues, robôs, não é aceita em Orbus. Então, assim, seria um amor impossível aí, né? E aí daí essa veia shakespeariana desse amor impossível e mal resolvido, e ao mesmo tempo lindíssimo, porque as duas estão se conhecendo e conhecendo novos modos de explorar suas sexualidades. E à medida em que a narrativa vai progredindo, a gente tem uma humanização cada vez maior desse ser não humano ciborgue e uma interação belíssima entre as duas, que se manifesta, não é? Que se materializa num discurso amoroso belíssimo, eu acho que dos mais lindos que eu já li na literatura. E é sobre isso um trabalho meu passado, que não está nesse livro, é sobre o encontro amoroso desses dois seres. E eu defendo que esses dois seres são seres pós-gênero, porque o dualismo de ele e ela já não serve mais. E as duas dizem muito claramente, né, como partes dos diálogos que elas mantêm, que elas têm que, e aí eu vou citar um pedacinho, encontrar uma língua de inícios. Encontrar uma língua de inícios. Ora, isso é o que a literatura faz, né? É inaugurar o novo. É propor não apenas uma nova imagem, mas conceber essa nova imagem possível com uma linguagem que vai ser também diferenciada, porque a linguagem que aí está não dá conta do potencial imenso dos corpos, que são restritos normalmente a essa heteronormatividade que divide seres humanos em dois blocos, o que é um total absurdo, né? Mas, enfim, o meu trabalho em cima desse romance explorou mais o encontro amoroso. E eu não vou dizer o que acontece com as duas. Spoiler. Porque vocês podem querer ler o livro. Mas, no momento da narrativa, porque as duas estão em outro planeta, né? Foram fugindo de Orbus, foram parar no Planet Blue de volta. A bateria da robô, né, Spike, vai se acabando. O que também acrescenta esse tom dramático shakespeariano aí, não é? Porque uma delas está se acabando. E uma das cenas mais lindas do romance é a descrição da interação entre as duas, lá no Planet Blue, completamente libertas das amarras de Orbus. E, aos poucos, a gente vê Spike desmontando literalmente o seu corpo para que sua bateria dure mais e para que a vida amorosa delas dure mais, consequentemente. E, com isso, o que é que eu quero dizer? Que a representação do corpo que transborda os limites e as barreiras, não é, do corpo humano conforme a gente conhece, é uma representação que às vezes descorporifica o corpo, sem que com isso a gente perca a carga de enredo, a carga narrativa, a força do amor entre as duas. Fica sendo um caso assim, quase que de paixão cerebral mesmo, gente. Só que não há um cérebro aí, né? Há um banco de dados no cérebro de Spike. Então, esse é um dos exemplos com que a gente trabalha
Mas Fabiana nem analisou essa questão do encontro amoroso, que eu já tinha feito isso em outra ocasião, e aí eu passo a palavra para ela dizer como foi que ela abordou esse romance, que a gente espera que vocês leiam, porque é um dos textos distópicos menos conhecidos aqui no Brasil, e eu diria que um dos melhores circulando atualmente. Isso, Yudinei. E assim, você falou muito bem aí fez uma bela síntese, né, da fábula, que na verdade, só para deixar claro também, essa é uma parte do livro, né? O livro ele é formado aqui por 6 partes, né? E essas 2 personagens é muito curioso porque são partes que estão relacionadas, mas que estão em espaço-temporalidades distintas. Então, assim, a segunda parte do livro, por exemplo, ela remete a século XVI? Não me recordo muito bem agora, mas... Século XVII. Século XVII. A Ilha de Páscoa, né? E aí, nesse outro trecho da história, a gente não está mais com as 2 personagens do capítulo 1. A gente está com 2 personagens, né? E aí os nomes são bem parecidos, mas numa outra espaço-temporalidade, mas também com esse viés da história do amor, né? do romance. E, na verdade, no livro tem uma frase que ecoa, né, ao longo da narrativa, que é: o amor é uma intervenção. O amor é uma intervenção. E é bem bonito, né? Essa parte é muito bonita, porque ela volta como um eco mesmo. Mas só para falar um pouquinho mais da questão das corporalidades, na parte 1, só para retomar um pouquinho o que o Dine já havia falado, nesse planeta Orbus, que é o planeta vermelho, e aí tem esse contraste, né? Orbus é o planeta vermelho e em contrapartida, almeja-se chegar no planeta azul. É muito interessante essa contraposição das cores, né? Um é o planeta vermelho, cheio de interferências, não mais viável, e aí é preciso que a gente fale que é não mais viável por conta das intervenções humanas, né? E claro que a gente pode pensar na nossa realidade a partir disso. E o planeta azul é esse planeta, de fato, utópico, o que a gente deseja chegar, porque é um planeta primitivo, né? É uma natureza primitiva. E aí a grande crítica está aí, né? Porque, na verdade, não se espera fazer diferente neste planeta azul. O que se espera é que seja transplantada para o planeta azul a realidade de Orbus. E aí a gente sabe, né? E aí é o que o livro traz. A mesma história se repete no planeta azul, na Ilha de Páscoa, no século XVII, também se repetiu. E aí ele vai fazendo esse movimento. A gente começa num futuro não especificado, aí a gente vai para um passado, e aí talvez a gente possa pensar também a partir da perspectiva da ficção historiográfica, né? Porque quando a gente chega no capítulo 2, há muitas referências a documentos mesmo, né? A textos que de fato existiram historicamente. E é muito interessante esse movimento de ir para um futuro, voltar para um passado, ir para um outro futuro, agora num pós-guerra, uma terceira guerra mundial, porque isso também é feito referência no livro. E é muito interessante porque a história lá, né? A gente tem o eco do amor, é uma intervenção, e a gente precisa intervir com amor, de fato, a gente precisa, e ao mesmo tempo a gente vê uma história se repetindo ad eterno, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, junto com Janet Winterson em The Stone Gods, que aí, no outro texto de Udney, ela havia falado desse título, né? Não sei se você quer falar, mas... Quer falar? Pode falar. Pode falar.
né, esses deuses de pedra, na verdade, é uma metáfora para esse poder, né, esse poder que é normativo e que oprime, né, esse poder hegemônico, vamos dizer assim. E no que diz respeito aos corpos, tá lá, levantou a mãozinha para lá. Não, é só complementando sobre o título, que o título, além disso que a Fabi falou, faz referência às estátuas da ilha de Páscoa, aqueles deuses, tá? Da ilha de Páscoa. Porque o livro também fala, numa das camadas narrativas, da colonização tenebrosa da ilha de Páscoa e da sua total devastação ecológica em nome dos deuses de pedra. Então é mais um eco histórico aí bastante forte, né? Daí a ideia de metaficção historiográfica. E somente um adendozinho, quando a gente fala utopia, quando a gente fala distopia, a gente não pode esquecer que utopia e distopia têm as âncoras na nossa história, né, gente? É a partir disso que o sonho se infiltra nas lacunas, né? Que a gente abre possibilidades de corpo, de espaço, de socialização, de ontologias, né? É isso. Isso. E em Orbus, só para fechar aqui a história com The Stone Gods, tem uma coisinha assim em relação ao corpo que eu acho muito interessante de falar, que em Orbus, né, nesse planeta high-tech, que a personagem que narra, né, Billy, inclusive fala high-tech, high-stress, high-mess. Então, são muitas referências aí. Ao mesmo tempo que high-tech é uma bagunça, né? E aí, nesse planeta, existem duas coisinhas em relação aos corpos. Tanto utópicos quanto distópicos, acho que tem mais a ver com corpos distópicos. Que é a questão da fixação genética. É muito interessante, porque assim, se hoje a gente comemora o dia do nosso nascimento, né, o nosso Happy Birthday, no livro, isso não existe mais. Isso já é obsoleto. Não se comemora mais o dia que você nasceu, se comemora o dia que você foi fixado geneticamente. Então, é esse D-Day, né, na verdade. E aí isso daí é muito sintomático, né? Porque como uma distopia, esse livro, The Stone Gods, nos sugere, peraí, se tu continuar assim, o nosso caminho é esse, né? A gente vai parar de comemorar o dia que a gente nasceu, a gente vai comemorar o dia que a gente congelou a nossa imagem, de repente, numa eterna juventude. Né? E aí, isso tá em relação aos corpos distópicos, isso é muito sintomático em Orbus. As pessoas, elas estão fixadas geneticamente, elas são eternamente jovens, elas não envelhecem mais, né? E aí, só para fazer uma referência a Bloch novamente, né? Porque no Princípio Esperança ele fala muito sobre essa parte da juventude também. E do envelhecimento, né? Que o envelhecimento, na verdade, era para ser visto como algo positivo. A gente deixa um estágio anterior de nossas vidas e a gente caminha um estágio em que a gente pensa, sou mais madura, tenho mais conhecimento, né? Vivenciei mais. Mas não é isso que é reverberado aqui em Orbus, né? Comemora-se o momento que você parou de envelhecer. Será que a gente não vê isso nas nossas redes sociais direto, né? Todo mundo harmonizado. Enfim, outro ponto é a questão da reversão genética. Então, assim, se existe a fixação genética em Orbus, existe também a reversão genética, ou seja, eu posso parar de envelhecer aqui, mas e se eu não só parar de envelhecer, mas me tornar cada vez mais jovem? Se eu rejuvenescer, na verdade, e se eu voltar, e se eu reconstruir um rosto quase que infantil, né?
É bem sintomático e, assim, eu não vou adentrar nas diversas metáforas do romance, porque traz questões realmente problemáticas e que, se a gente lê assim, tô lendo aqui uma ficção para espairecer um pouquinho, não vai dar certo. Porque você vai ver aqui nesse livro o nosso mundo, como ele está, e, na verdade, a gente vai ver o caminho, né? Talvez onde a gente pode chegar, se a gente não tiver cuidado. Esse é o alerta. Tudo que vocês, né, trouxeram aqui e falaram até agora, principalmente agora, falando especificamente sobre o livro, me lembrou de duas outras obras, que é o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que traz essa relação de empatia com, aí num futuro onde nós temos androides, robôs que são humanos, né? E essas questões de empatia e até onde a gente consegue diferenciar, né, um androide de um ser humano e se há de fato uma diferenciação, né? E aí a gente cai nessa questão de empatia, que eu acho que também é muito presente aí. Achei muito interessante. E também me lembrei muito do A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que passeando pelo livro, né, vi também que tem algumas menções que eu acho que é bastante interessante também. Então, muito legal, assim, a gente vai lembrando, né, vai trazendo outras obras. Muito rico isso. E aí, na verdade, a minha próxima pergunta era justamente sobre a questão da juventude, mas a Fabiana acabou de falar, né, já falou um pouquinho sobre... eu acho que a gente tem isso muito presente hoje em dia, né? Foi o que você falou das redes sociais, dessa questão, né? Todo mundo harmonizado e esse envelhecer condenado que a gente vive, especialmente agora, né? Mas puxando um pouquinho aqui para a questão da ciência, eu queria perguntar para vocês onde esse avanço da ciência, especialmente no século XX, encontra essas utopias e distopias femininas. Mas queria aproveitar agora também e lembrar o pessoal da plateia que vocês podem enviar perguntas, comentários. Então, fiquem à vontade aí e podem ir também se manifestando por aí. Mas eu acho que, como a gente está nesse olhar científico e olhar de pensar no futuro e tudo mais, onde, então, esse avanço da ciência encontraria as utopias e as distopias femininas? Não sei se a Fabi quer falar antes ou se eu falo. Pode começar. Primeiro, tá. A gente, quando pensa assim, ficção científica anglófona, né, que é o caso, a gente vê o nascimento da ficção científica exatamente com uma obra de autoria feminina, por uma autora que também escreveu distopias, não é? Que é a Mary Shelley. A Mary Shelley, ela é autora do Frankenstein, que antecipa essa imbricação entre ciência e literatura, né? Então, a gente tem o cientista Victor criando um ser artificial que a gente pode muito bem ler como sendo um antecessor, não é, dos ciborgues da contemporaneidade. Afinal de contas, ele é um ser criado artificialmente. E o tom premonitório já está ali em Frankenstein. A gente lê aquele romance e a gente entende que o que era uma utopia tecnológica, né, uma tecnotopia, uma tecno-utopia, por parte do cientista, Victor diz muito claramente lá: eu quero fundar uma nova espécie. Né? Essa é a utopia dele, mais forte, melhor. Então, ele tem em mente uma utopia do corpo, mas, no final das contas, o ser gerado não está à altura da expectativa do cientista e é abandonado. O que levanta questões extremamente contemporâneas em relação à ciência, ao fazer científico e à ética, né? A partir da Mary Shelley, Frankenstein não é assim uma
Uma distopia conforme a gente entende a distopia, que significa uma sociedade detalhadamente descrita, que seria alternativa. Frankenstein não é exatamente isso, mas a gente tem ali o vislumbre de uma situação distópica causada pela ciência. E esse mote, né, essa ideia vai percorrer muitos e muitos textos, chegando até a contemporaneidade, e talvez aí seja interessante a gente citar novamente o Woman on the Edge of Time, aquele romance que eu havia falado, né? A Mulher no Limiar do Tempo, porque naquela utopia futura vislumbrada pela personagem oprimida, a Connie, a gente tem uma outra visão da ciência. A gente tem uma ciência, digamos assim, mais humanizada, mais ética, mais responsável. Só para dar um exemplo, existe também lá naquele futuro do Woman on the Edge of Time, existe também essa coisa de você modificar o corpo. Só que a modificação do corpo se dá em prol do coletivo e não como espetáculo individual. Por exemplo, homens que querem ser mães, pais desapareceram naquele futuro, tá? Só há mães. Homens que querem ser mães podem trabalhar seus corpos para serem capazes de amamentar. Olha que beleza. Olha que coisa mais bem distribuída, né? Então a gente tem também nas utopias de autoria feminina visões que recorrem à ciência, mas recorrem à ciência de uma forma mais interessante para as mulheres e de uma forma mais igualitária e menos impositiva. Não é todo homem que vai desenvolver seios, é o homem que quiser amamentar, tá? Isso é deixado em aberto. A maioria quer, diga-se, tá? Lá naquela história a maioria quer. Então, isso aí é apenas um exemplo, né, de como a ciência ela é vista em algumas das utopias de autoria feminina como sendo tendo um potencial interessante e feminista, e em outras vezes a ciência, nas distopias, né, a ciência geralmente é mostrada, é representada em seu lado mais tenebroso, antiético e não democrático. Somente voltando rapidamente para o romance da Pierce, a gente pode dizer assim, pode pensar que esse romance dialoga muito de perto com teóricas feministas do século passado que estão criticando a ciência, né? A gente tem a crítica feminista da ciência como sendo uma área do feminismo ou dos feminismos. Nem dá mais para falar em feminismo no singular, né, gente? Então, há mulheres que questionam os moldes científicos, e há uma especialmente, a Sandra Harding, que ao criticar os moldes da ciência que acontece nesse modelo hegemônico, controlado por homens e pelo capital, né? Ela costuma contrapor a esse modelo mais tradicional a ideia de uma ciência sucessora, de uma ciência mais humanizada, mais feminista, mais aberta, mais democrática. E aí a gente tem essas visões também nas utopias feministas. E daí a importância que é a gente fazer circular essas imagens. Por isso que a gente termina meio que trabalhando um pouco com tradução também. Porque muitas dessas obras não estão traduzidas. E elas são extremamente de ponta no que diz respeito à crítica da ciência, que também acontece teoricamente, mas é muito mais difícil você ler um texto teórico do que você pegar um romance e se deliciar com uma imagem, com uma metáfora, né?
Então, faz parte também da nossa compreensão das necessidades de pesquisa esse detalhe sobre a tradução dessas obras. Como eu disse, essa especificamente, o Woman on the Edge of Time, está traduzida, tá? Está em fase de revisão e tal para publicação. Mas há muitas outras autoras que eu poderia citar que são nesse viés. Eu vou citar só uma porque ela é uma autora maravilhosa, faleceu no comecinho do milênio. O nome dela é Octavia Butler. Ela é a primeira escritora negra de ficção científica norte-americana. Então ela teve que desbravar não apenas um terreno que é ainda muito dominado por homens, né? Mas como também ela teve que desbravar esse terreno que é também extremamente branco e classe média. A Butler, ela tem uma coletânea de contos que se chama Blood Child, filhos consanguíneos, filhos de sangue. E essa coletânea de alguns contos, ela é bastante inspiradora. Eu acho que deveria ser obrigação em curso de medicina. Bastante inspiradora para essa questão de como lidar cientificamente com o outro. E como evitar a medicalização. Ai, gente, nem fala em medicalização, sabe? Porque a gente vive cada situação tão absurda. A maternidade é só uma delas, em que a mulher perde completamente o controle sobre seus corpos, né? Agora a coisa está mudando um pouquinho. Mas até há muito pouco tempo, as mulheres não decidiam nada, não é? Em relação a como se daria o parto, se vai ser com anestesia, sem anestesia, se vai esperar o parto normal ou não. Então, isso aí foi uma coisa que a mulher perdeu, historicamente, o controle. Foi sobre a maternidade e o parto. Então, essa é uma questão também importantíssima, que esse tipo de ciência sucessora, conforme metaforizada em algumas utopias e distopias, ela é inspiradora, sabe? De outros modos de a gente fazer ciência, que sejam mais calcados exatamente naquilo que você estava falando, da empatia e do respeito à alteridade, né? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer sobre ciência. Sim, e nas distopias, a ciência aparece geralmente de forma bastante estereotipada, né? Como sendo vilã. O que é também um problema, porque a gente não quer, a gente de modo geral, a sociedade não quer ter uma visão puramente negativa da ciência, né? A gente entende que é preciso que haja um equilíbrio maior e uma parceria maior entre os sujeitos da ciência e os objetos da ciência, e as mulheres têm sido, assim, um objeto mor, né, da ciência. Eu acho que talvez vocês conheçam aqui aquelas imagens daquelas Vênus da anatomia. Lá nos primórdios do estudo da anatomia, eu acho que a gente está falando do século XVIII, quando não havia ainda essa técnica, né, de dissecar cadáveres e tal, eram criados corpos em cera. E esses corpos geralmente eram corpos de mulheres muito bonitas, diga-se, e com fisionomia orgasmática, tá? Então, se vocês tiverem tempo aí, curiosidade, coloquem no Google Vênus anatômica para vocês verem. Então, a mulher tem ocupado, geralmente, esse espaço de objeto completamente passivo da ciência, e as ficções mais contemporâneas, elas buscam quebrar esse paradigma. A palavra paradigma nem é muito boa, né? Mas quebrar esse modo de fazer ciência em direção a situações de igualdade, não é, de troca. Só parênteses aí, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com gênero, mas que é muito lindo. Uma imagem que eu vi num filme chamado A Cidade dos Mil Planetas. É um filme do Luc Besson. É um filme para adolescentes.
E a cidade dos 1000 planetas ganha esse nome porque ela reúne seres de toda a galáxia, de todo o universo, que vão ali trocar conhecimento. Olha que imagem utópica linda. Eu sonho com isso. Que a gente tenha um fórum, não é? De troca de conhecimento científico, para que as pessoas sejam menos reféns de notícias que não procedem, de prescrições fraudulentas. Gente, quanta gente tomou ivermectina, sabe? E hidroxicloroquina. E isso é informação muito básica que tem que circular. As pessoas têm que ter acesso, não é? Ao que a ciência está fazendo, ao que está sendo feito por trás disso, nos bastidores disso, em nome de um capitalismo perverso. E que mata, né, gente? Porque se fosse apenas ruim, mas é ruim e mata. Então, esse grito de alerta está muito forte nas distopias contemporâneas também. Eu até poderia falar um pouco mais sobre uma distopia mais recente, que é a da Margaret Atwood, a Mad Adam, mas deixa a Fabi falar um pouco e depois a gente retoma se houver tempo, tá? Mas Mad Adam, que está traduzido como doidadão, né, o Adão louco, Mad Adam trata disso muito seriamente, da ciência descontrolada, né? Fabi, não sei se você queria complementar algo sobre ciência, ciborgue, utopia, distopia. Fabiana, tá ouvindo a gente? Oi, desculpa. Imagina, eu tô vendo que você tá trocando aí o fone. É que um dos fones aqui descarregou, eu achei que o outro ia funcionar, mas não. Mas acho que esse outro lado aqui dá conta. Você estava falando agora sobre essa questão. Se você queria complementar alguma coisa, Fabi, sobre esse lance da ciência nas utopias e distopias, se não, eu até falaria um pouquinho mais sobre a Atwood e a trilogia mais recente, quer dizer, não é a última publicação dela, mas é mais recente do que a obra mais famosa, que é o Conto da Aia, que é outro texto interessantíssimo. Quem sabe a gente fala um pouco dele também, né? Mas, enfim, queria saber... Enquanto você falava, eu lembrei de um filme, falar rapidinho só sobre ele. Foge um pouquinho dessa história da ficção e tudo mais, que talvez muita gente aqui conheça, não sei, ele estava disponível em alguns sites de streaming, que é o XXY. Então, enquanto você falava sobre a questão da ciência, do discurso científico e de certas subjetividades, eu só lembrei desse filme, né? Porque é um filme sobre uma personagem intersexo. E como o discurso científico no filme nos faz ver, de fato, os limites desse próprio discurso. E o problema, né, porque ele... Fabiana, tá dando uma pequena cortada. Vocês me escutam agora? Agora sim. Agora sim. Eu acho que esse fone é aqui. Então, e aí esse filme, ele nos mostra os limites desse discurso científico, né? Esse discurso que patologiza, muitas vezes, certas subjetividades, quando, na verdade, o que a gente espera é que isso não exista, que a ciência não sirva para patologizar indivíduos, pessoas, né? E que ela sirva, na verdade, para legitimá-las, para tornar essas subjetividades possíveis, para que, assim, essas subjetividades tenham acesso, né, a determinados cuidados, a direitos humanos, enfim. E aí, nesse filme, XXY, só para falar um pouquinho do viés queer tópico dele, né? É uma personagem intersexo, jovem, adolescente, que é tratada como mulher, né? Como menina, é socializada como menina. Acontece que essa personagem, ela
ela não está em coerência também com essa feminilidade, né? E aí ela se mostra fluida e em muitos momentos da narrativa. E aí tem e aí é muito curioso porque o pai dessa personagem é biólogo marinho. E a forma como ele aceita, e aí o que você já tinha falado sobre a questão da empatia, é muito curioso, porque em determinado momento ele diz, o cuidado dele é em relação a ela, né? Até o momento que ela queira decidir, porque essa personagem ela não passou pela cirurgia de redesignação e tudo mais. Então, assim, ele tem esse discurso, né? É um discurso de cuidado e empatia, mas ao mesmo tempo é um discurso, né, que reflete ali a ciência. Então, até quando você decidir, tudo bem. E aí ela responde, mas e se não tiver o que decidir? Sabe? E aí é muito bonita essa cena, porque nesse momento o pai da personagem, ele baixa os olhos e ele apenas aceita. Tá, né? Essa é você, ou esse, ou, né? A nossa linguagem é binária e não nos possibilita ainda, mas se não tiver o que decidir, tudo bem, né? Essa é a sua subjetividade. E aí eu acho muito bonito esse filme, quem puder assista, porque dá para pensar bastante sobre ciência, empatia, subjetividades, corpos na contemporaneidade. Que legal. Pessoal, infelizmente a gente está se encaminhando para o final, passou tão rápido, né? Voou, a gente tem ainda mais 7 minutinhos. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente já está super no assunto, eu vou inserir uma pergunta que veio da nossa plateia virtual, que é a pergunta do Afonso. A pergunta é: quais romances distópicos brasileiros vocês indicam? E também indicações de distopias femininas, que na verdade era o que a gente já estava conversando até agora, né? Então ele está perguntando aí romances distópicos brasileiros, que acho que já se encaixa no que a gente estava falando e a gente já pode, então, continuar. Não vou falar muito sobre esse romance, porque ainda estou lendo, tá? Mas eu indico já, estou lendo, mas já indico, é tipo isso. Que é O Segredo das Larvas, do Volpe, Stefano Volpe, né? É muito bom, é uma ficção afrofuturista, distópica, brasileira. Quem puder, leia, porque assim, eu estou lendo e estou alucinada. Eu tenho lido menos literatura brasileira por conta do que eu já falei, né? Eu venho aí de um departamento de letras estrangeiras e, gente, não sobra muito tempo, vocês sabem como é a correria. Mas uma outra distopia brasileira, da qual eu ouvi falar, não li ainda, é Corpos Secos, que é um livro que mistura um pouco dessa coisa de vírus e epidemia com ideia de corpos diferentes. Olha, eu acho que isso aí vai dar uma leitura queer muito boa, mas eu não conheço a narrativa detalhadamente. Eu já comprei o livro, mas não dei conta de ler ainda. Então tem os Corpos Secos. Há uma coletânea chamada Universo Desconstruído, organizada por uma autora brasileira chamada Sibila, que é uma coletânea de textos feministas, tá? Então lá dentro tem um conto chamado A Cidadela, e é uma distopia feminista, se alguém se interessar mais por distopias, tá? E eu queria mencionar o trabalho, pena que eu não trouxe o livro aqui para perto, mas há um trabalho muito recente, inclusive foi indicado ao último Jabuti, da escritora Ana Rush. Ela escreveu um livro chamado A Telepatia São os Outros. É um texto maravilhoso de ficção científica, é uma narrativa, né, de ficção científica, que envolve essa coisa da comunicação, que é sempre onde a gente esbarra, né? Que linguagem usar, como a gente pode se expressar de uma forma cada vez mais democrática e transparente, entre aspas, porque a gente nunca vai ser transparente, né? Mas qual seria uma forma de otimizar os laços de comunicação
E ela explora exatamente a questão da comunicação nesse livro, que tem uma personagem brasileira chamada Irene, e a história se passa no Chile. Então, leiam, porque ali tem um germe aí de uma utopia muito interessante em relação às comunicações e às relações intersubjetivas, certo? Em se tratando de língua inglesa, eu vou recomendar a Atwood. Vocês, claro que a maioria já deve ter ouvido falar do Conto da Aia, por conta do impacto, né, dessa obra, que foi escrita em 85, mas parece que foi escrita ontem, né, devido ao retrocesso ideológico, político que a gente vem vivendo. Quando eu digo a gente mulheres. Mas a Atwood escreveu, depois daquele, a trilogia que culmina com Mad Adam. Ela começa com Oryx and Crake, depois vem o segundo romance, que é O Ano da Enchente, e o terceiro é esse, Mad Adam. E é bem bacana que eu tenha tido um pouco de espaço para falar dele, porque o cientista translocado reaparece aqui, dessa vez com um plano terrível de extermínio da humanidade. Então, na disseminação do vírus que vai dizimar a humanidade, a gente tem o caráter distópico dessa narrativa, extremamente crítica do nosso presente. E no final, sem dar spoiler, a gente tem uma coisa que eu estou começando a mexer agora, que é essa ideia do corpo queer, mas o corpo queer entendido como corpo social. Existe uma comunidade, não entrarei em detalhes, mas existe uma comunidade nessa trilogia que eu nem chamaria de pós-apocalíptica, eu chamaria de contra-apocalíptica, porque ali reside a esperança. É uma comunidade composta de humanos e não humanos, de vários tipos, tá? Porque tem os animais que são os animais conforme eles sempre foram, as abelhas. Aí a gente tem os animais geneticamente modificados, alguns dos quais são inteligentes porque receberam córtex cerebral humano, né, os porcos. Aí a gente tem os seres humanos convencionais. E a gente tem os humanoides criados pelo cientista que desejava popular a Terra com um grupo mais interessante do que nós, né? Ele cria os Crakers, as criaturas que ele pretende deixar, que são criaturas inofensivas e ecológicas, tá? Então, nisso ele foi inteligente. Mas, enfim, a questão é, no final a gente tem essa comunidade, e essa comunidade começa a viver, os sobreviventes, né? Porque a maior parte da vida humana do planeta e não humana se foi com a catástrofe. Mas nesse contra-apocalipse a gente tem uma promessa muito interessante de recomeço queer. Então é nisso que eu estou agora focando. E talvez a Fabi queira dizer em que é que ela está focando em relação às queertopias. Para mim, a coalizão comunitária ao final da trilogia é muito interessante, inclusive no tocante à linguagem, tá? Porque há entre humanos e não humanos toda uma acomodação para que uma nova linguagem se faça, tá? Para dizer essa nova comunidade. Aí eu acho que são essas as dicas por enquanto. Que bacana. Meninas, infelizmente, nós chegamos no nosso tempo limite aqui. Realmente passou muito rápido. Então, queria agradecê-las muito pela oportunidade, né, por esse bate-papo maravilhoso. E queria relembrar, então, para o pessoal que o livro está disponível online, né, muito fácil de ser, então, baixado. Então, procurem, não deixem de fazer o download, de também conhecer a obra. E queria parabenizá-las, então, por esse trabalho, enfim, por toda essa dedicação aí, não só no capítulo, mas no livro inteiro. Muito, muito obrigada. Nos vemos numa próxima. Pessoal da plateia. Vai falar alguma coisa? Quer finalizar, Fabi? Acho que o áudio não tá vindo pra gente. Não. Ah, que pena. Não. Então, Agora acho que foi. Eu
queria muito que a Fabi lesse um trecho de um poema que a gente separou, só para dar tchau, assim. Ai, que legal, que legal. E a gente queria, mais uma vez, agradecer. É uma alegria imensa, uma honra estar fazendo parte desse evento tão importante e que vai ficar como registro super, né? Essa memória bacana de como a gente pode pensar a utopia nesse momento tão duro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Na verdade, eu queria falar, na verdade, sobre um trechinho do Calvino, Italo Calvino. Que legal. Porque eu acho que ele dialoga muito com o que a gente está falando sobre queer utopias, literatura, política, enfim, que assim, a literatura é necessária à política, em primeiro lugar, quando ela dá voz àquilo que não tem voz, quando dá um nome àquilo que ainda não tem um nome, e especialmente aquilo que a linguagem política exclui ou tenta excluir. Então, isso está lá nos usos políticos e certos e errados da literatura, e eu acho muito interessante pensar nisso, né? A linguagem política exclui, a literatura resgata, a literatura nomeia e a literatura dá voz. E aí a gente pensa não só na literatura, mas a arte de modo geral, né? E é por isso que ela é tão necessária e por isso que ela é tão também atingida por alguns discursos conservadores. É isso. Obrigada, pessoal. Que legal, muito obrigada. Espero que a gente se veja em outros momentos também. Muito obrigada ao pessoal da plateia. E, então, estamos aí finalizando a nossa mesa de debates. E